O Brasil fechou a safra de 2025-26 com uma queda de pouco mais de 15% na exportação de café. Mas calma, porque a história não para por aí. Mesmo com menos volume, a receita alcançou a segunda maior da história, garantindo assim que o país aí se continue firme e forte como líder mundial. No programa de hoje, vamos explicar os bastidores desse mercado e o que isso significa para o futuro do nosso café. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. É um prazer recebê-lo aqui, Marcos. Olá, Joyce. Um prazer é todo meu. Nós aqui no Secafé ficamos sempre à disposição de vocês. O Brasil fecha a safra de 2025-26 com uma queda de 15,7% na exportação de café. No entanto, a receita alcançou a segunda maior da história, mantendo o país como líder mundial. O que explica essa queda de quase 16% nas exportações de café, Marcos? Bom, o Brasil passou por dificuldades na safra 2025. Aliás, não somente a safra 2025. Desde 2020, o Brasil não sabia muito bem o que é ter uma safra recorde. Nós tivemos 2020 e agora tem uma expectativa para 2026. Expectativa essa que também vem sofrendo por conta das chuvas durante a colheita. A vida de produtor não é fácil. Mas em 2025 nós tivemos um grande problema climático no café arábica. Então a produção foi mais baixa. E quando a gente chega no primeiro semestre de 2026, nesse primeiro semestre, a disponibilidade do café estava muito baixa. E o Brasil, maior produtor, o Brasil é o maior exportador e segundo o maior consumidor da bebida. O que acontece quando o Brasil, ou o país que é grande responsável por 40% de todo o café que existe no planeta, quando ele passa por dificuldades, os preços sobem. Então, quando a gente olha no ano safra, o preço médio do café foi de $379 por saca, preço recorde na nossa série histórica. Então, as receitas foram muito fortes, ligeiramente abaixo do ano safra anterior, mas em volume 15,8% abaixo. Por isso que acabou compensando, né? Pelo menos a receita aí não teve uma queda, pelo contrário, foi histórico. O Marcos, que fatores climáticos impactaram a safra de 2025-26? Você falou, né, que ser produtor não é fácil. Eu costumo dizer que ser produtor rural no Brasil é uma profissão de risco. Bom, eu sou filho de produtor rural, não cafeicultor, mas meu pai é no Mato Grosso, divisa com a Rondônia, sojicultor, planta milho, tem pecuária. Então, desde muito pequenininho, e por isso que eu escolhi a engenharia agronômica. Então, a gente sabe realmente como é desafiador para os produtores. Mas o café é uma cultura perene, muito atrelada a questões fisiológicas, à qualidade. Então, ela é muito sensível. Qualquer questão climática, como ondas de calor, como falta de chuva. E nós tivemos geada em 2021, que afeta por vários anos, porque é uma cultura que fica ali, às vezes tem que ser retirada quando o fator climático é muito intenso, tem que ser cortada e renovada com outra variedade muitas vezes. Então, o que o produtor viu em 2025 foram períodos de falta de chuva e ondas de calor. E isso tudo afetou o tamanho do grão, a produtividade, e principalmente na safra 26, mas na safra 25/26. O Conilon não sofreu tanto. Então, é bem provável que a gente tenha tido uma safra recorde do Conilon. Tanto que nesse momento, que nós estamos agora fechando os dados de julho, as exportações de Conilon estão muito avançadas. Estão mais fortes, seguem fortes, ou seja, tivemos a safra 25 boa do Conilon, estamos tendo uma colheita já adequada do Conilon, mas é o arábica que coloca mais preocupações nesse momento. O mercado espera, já acompanha, sabe que essa oferta menor já é aguardada pelo mercado? Olha, o mercado, ele passa diferentes sinais. Nós tivemos, alguns meses atrás, uma queda nas cotações, que já estavam no patamar muito alto, caíram e ficaram no patamar adequado de rentabilidade para o Brasil. Porque o Brasil tinha, então, uma safra recorde para ser colhida. 2026, 71 milhões de sacas, segundo o USDA, 66 milhões de safra, segundo a Conab. Mas nós vimos problemas climáticos durante a colheita. E quando chove durante a colheita, atrasa, o café cai, a qualidade é menor, e tudo isso afetou o mercado. Além disso, a gente se preocupa também com o que vai acontecer em 2027. Os sinais do El Niño, se nós vamos ter ondas de calor novamente. É claro que isso, o clima, a gente sabe, né? Ninguém tem como prever. Ninguém, nem o maior especialista em meteorologia. É uma questão que a gente acompanha semana a semana. Mas o mercado, ele vive de expectativas. E por isso, o mercado hoje, no café arábica, que é a Bolsa de Nova York, e o do Conilon e do Robusta é a Bolsa de Londres.
está uma volatilidade muito alta. Então a gente diz para o produtor, olha, aproveite as janelas de oportunidade. Quando as cotações sobem, aproveite para começar a fazer vendas escalonadas, porque o dia de amanhã ninguém sabe. O clima é um desafio para o produtor, né? Mas não é só o clima. Tem a questão de infraestrutura, logística, os gargalos nos portos brasileiros. Teria como evitar esses gargalos? Novamente, uma agenda estratégica de país evitaria muito dos nossos desafios. Eu digo que a gente sempre fala dos desafios externos. Eu penso que os desafios externos é algo que vai acontecer, está dentro das regras do jogo. O problema são os desafios internos, porque aí é um dever de casa nosso. E quando a gente vê essa dificuldade no âmbito tributário, a nossa insegurança jurídica, a nossa insegurança no sentido mais amplo da palavra, que o produtor sente, né, está no campo, e também a infraestrutura, porque isso é um projeto de décadas. Imagina, nós estávamos antes, no momento anterior da entrevista, falando sobre a Covid. Nesse momento do Covid e pós-Covid, a cadeia de suprimentos teve uma grande interrupção. Isso causou prejuízo no mundo todo. As empresas de navegação se prepararam, encomendaram navios maiores. Então, a tendência do mundo é que os navios cresçam. Mas e os portos brasileiros cresceram? Então, esses navios menores que atracam em Santos, o futuro deles é serem descartados. Então, como vai ficar a inserção do Brasil no comércio global nesse contexto em que a gente não está olhando para o futuro? Isso era para ter começado há décadas atrás. Então, nós temos um gargalo logístico muito grande dos modais de transporte, do sistema de armazenagem, dos portos, dos terminais. Nós precisamos de uma infraestrutura moderna, preparada para esse século que a gente vive, preparada para os futuros choques de energia, das cadeias de suprimento. As empresas agora buscam ter mais estoques por conta dos riscos que também tiveram quando ali tinha uma outra filosofia. Então, o Brasil não tem esse planejamento estratégico. A gente precisa ser uma política de Estado e não de governo. Então, essa tem sido a nossa grande dificuldade. E essa falta de agenda interna, essa falta de fazer o dever de casa, tudo isso gera prejuízo financeiro, com certeza, para produtor, para trading e para o consumidor também, para o próprio brasileiro, para a população de forma geral, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Nós acompanhamos os custos portuários no Brasil, por exemplo. A gente faz mensalmente indicadores de atrasos nos portos, nos terminais, e a gente viu que lá em 2024 foi o nosso recorde de exportações. Nós exportamos 50,5 milhões de sacas. Jamais tínhamos atingido esse patamar de 50 milhões de sacas. A gente teve 51 milhões de reais em despesas extras nos portos, seja por armazenamento adicional, um pré-stack, detention, que são os termos técnicos para dizer, olha, o navio atrasou, você vai ter que pagar a conta. A gente sabe que isso acaba indo para o bolso do produtor, do repasse do preço que a gente exporta, né, o preço que paga para o produtor. Isso acaba chegando no consumidor, na xícara, na ponta. Quando vem 2025, nós exportamos 40 milhões de sacas. Caiu 20% das exportações, por conta dos problemas climáticos que a gente já falou aqui. Nós tivemos 66 milhões de despesas extras nos nossos containers. 1.900 containers ficaram para trás que não tinha capacidade de exportar. Quando vira 2026, até o momento, é só uma estimativa, estamos fechando ainda nos próximos relatórios, nós já estamos com 800 mil sacas que ficaram para trás, mais de 2.000 containers que não foram exportados por falta de capacidade. E, de novo, por um volume que está 15% abaixo, como nós relatamos aqui. No primeiro semestre, nós estamos 8% abaixo. Então, é um problema que está crescendo, independente do que o coitado do produtor faz. A cadeia se esforça. E o Brasil é o que mais repassa o preço FOB exportação, que é aquele café colocado no porto, o terminal, o container. 91% do valor que a gente consegue exportar vai para o bolso do produtor. No caso do Conilon, é 93%. Então, quanto melhor a gente vende, o melhor o preço, menor os custos, mais o produtor tem a sua renda sustentável garantida. Quando você aumenta esses custos portuários, quando você não consegue escoar e gera prejuízos para o exportador, porque ele tem o seu financiamento, as ACCs, que é adiantamento de contrato de câmbio, ele não consegue receber pelo valor da exportação porque atrasou, ficou no porto. Então, quando você soma tudo isso, o que pode acontecer? Esse percentual de repasse pode diminuir ao longo dos anos. Então, é esse diferencial que o agronegócio tem, porque o produtor consegue investir, porque o produtor consegue fazer com que o filho estude, comprar as máquinas. A gente começa a colocar em risco o futuro do agronegócio.
Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Ô Marcos, agora o tarifaço dos Estados Unidos, ele acabou reverberando de uma forma positiva. Explica o que aconteceu aí para o café brasileiro nessa situação. Olha, foi um grande aprendizado para todos nós, que a gente entendeu que a diplomacia do setor privado, do poder econômico, nesses tempos que a gente vive, tem que ir na frente. Depois a gente deixa a diplomacia tradicional fazer o seu papel, mas quem abre as portas é o setor privado. E lá atrás, quando começou o tarifaço, nós tivemos 50% de tarifa sobre os cafés brasileiros de todo o Brasil entre agosto e fim de novembro. Foi um caos. A gente reduziu exportações quase 60% para os Estados Unidos. Contratos postergados, cancelados. Os nossos associados, empresas e cooperativas, nós representamos 97% do que o Brasil exporta, o Secafé, com 120 membros entre empresas e cooperativas. O desespero bateu a porta. Nós fomos para o Departamento de Estado americano, nós fomos para o USDA, que é da Agricultura, o Ministério da Agricultura, o USTR, que conduziu as investigações, fizemos parte de todas as audiências públicas e a nossa contraparte, a National Coffee Association, com seus associados, ou seja, a associação mais importante de café dos Estados Unidos, e a indústria do café, começou a dizer para o governo americano, nós precisamos do café brasileiro, não ficamos sem o café brasileiro. E essas mensagens foram reverberando. Então, aos poucos, o café verde saiu, lá no dia fim de novembro, até retroagiu a data. Depois, com um trabalho muito intenso, agora nas 2 investigações 301, uma contra o Brasil e outra contra 60 países sobre trabalho forçado, a gente conseguiu colocar, além dos cafés verdes, o café solúvel. E tudo que nós dissemos na audiência pública, essa agora em Washington, dia 6, 7 e 8 de julho desse ano, todas as nossas respostas, porque nós temos 8 oficiais nos questionando. A resposta que a gente deu durante a investigação, que é transcrita, ela foi retirada dessa transcrição e foi colocada no texto da lei. Então virou lei, virou regra, virou memorando presidencial, virou ordem executiva. Então está ali o que a gente disse. Por que o café verde deve ser isento? Porque o consumidor americano, 76% da população americana toma café, coisa maravilhosa. Mais de 200 milhões de pessoas tomam café nos Estados Unidos, é um símbolo cultural. E o café solúvel ajuda a estabilizar preços. Mesmo sendo produto industrializado, em tese, os Estados Unidos teria mais restrição, não só a commodity, mas teria restrição ao produto industrializado. A gente conseguiu dar a argumentação que ajuda a indústria americana, ajuda a estabilizar preço, principalmente para aquelas camadas mais sensíveis a preço, que são as pessoas com renda mais baixa, ou mesmo aqueles produtos mais bem elaborados, como essas bebidas geladas, essas bebidas de café com proteína acumulada, whey protein, tudo isso é base de café solúvel. Então, é como se a indústria brasileira
trabalhando com a indústria americana, agregando valor para a economia dos Estados Unidos. É como se o governo não conhecesse os hábitos da população, do povo, né, do americano. Mas o importante é reconhecer, né, e retroceder. A Alemanha, ela ultrapassou os Estados Unidos aí já como principal comprador do café brasileiro, né? No ano safra, que é o acumulado de julho a junho, a 30 de junho desse ano, a Alemanha ficou na primeira posição. Quando a gente olha agora as exportações, por exemplo, junho, que nós exportamos 3 milhões de sacas, Estados Unidos já aparece na primeira posição. E no primeiro semestre de 2026, que já reflete o nosso trabalho lá nos Estados Unidos já passou a Alemanha. Então, eles vão seguir próximos um ao outro, mas aquele cenário de restrição das exportações, a gente, em parte, reverteu. Ainda tem algumas coisas para a gente consertar, que é com a colheita, com a safra 26 já mais avançada, vai ganhar tração. Mas do ponto de vista aí das tarifas, no período que nós tivemos a incidência dessas tarifas, por várias razões, nós tivemos grandes prejuízos. E Estados Unidos e Alemanha que continuem brigando entre eles para ver quem compra mais café, né? Quanto mais, melhor para o café brasileiro, para o produtor. E o preço médio recorde aí por saco, ele representa um novo patamar para o café brasileiro? O mercado está muito volátil. Olha, difícil dizer, mas o que a gente está percebendo há mais variáveis altistas, nos parece nesse momento, do que baixistas. Mesmo com uma safra grande, a gente está com problema de safra, a gente está com desafios climáticos à frente e um problema logístico e um problema geopolítico. Que nós temos, além das tarifas que foram praticamente resolvidas, nós temos no final do ano a entrada em vigor da EUDR, que é a Lei Antidesmatamento da União Europeia. Se a gente olhar os primeiros semestres do Brasil, 55% de tudo que a gente exportou foi para a Europa. Quase praticamente 50% foi para a União Europeia. Então, nós vamos ter uma lei antidesmatamento que passou por um processo de simplificação no começo desse ano, foi concluída agora em junho, e se ninguém discutir mais nada, se no parlamento nós tivermos debate sobre a EUDR, ela entra em vigor dia 30 de dezembro de 2026. E em 2027 entra em vigor na União Europeia a diretiva do trabalho forçado, porque há uma uma distorção de informações sobre o Brasil. Não se conhece a legislação trabalhista do Brasil, a fiscalização a campo, a nossa lista suja. É como se pegasse as informações que a gente tem, distorcesse e usassem contra nós. Você falou algo aqui, eu não te questionei na hora para você explicar. Você falou café verde. Explica para nós, para entendermos, porque o brasileiro está começando a aprender a tomar café, e o café especial, o café de fato, que tudo influencia aí na torrefação do café, o ponto de torra, né? Quando você falou café verde e o solúvel. O solúvel, a gente sabe que é aquele café solúvel. Agora, o café verde é o quê? Aquele vendido em grão, entra aí o arábica, o conilon. Perfeito. O café, quando ele é colhido por produtor, nós chamamos de café coco, porque ele ainda tem a casca, ainda tem as suas características. Passa por um primeiro beneficiamento. E quando ele vai passando pelos beneficiamentos, ele gera o café commodity, que nós chamamos de café verde, porque ele tem um aspecto de esmeralda. Pode mudar a coloração, então você tem uma divisão por peneiras, por tamanho, por peso e por qualidade de bebida. Então isso é feito toda commodity, esse mercado, para diferentes qualidades, tendo como base o café verde. Quando ele vai para a indústria, nós temos o café torrado e moído, que a gente vê no supermercado, nas embalagens, o café torrado, mas não moído, que a gente está vendo cada vez mais, porque ele dá mais qualidade, porque ele está o grão inteiro, você moe na sua casa. E nós temos também os cafés solúveis, como já é mais claro para as pessoas, que conquista vários mercados também, por ser prontinho para você usar, na água quente, na infusão. Então, basicamente, são esses os tipos, E com o advento das cafeterias, a gente tem muitas formas de preparo, novas formas de preparo. E quando a gente vai para o mercado asiático, como o mercado da China, aí mistura com água de coco, com suco de laranja, faz uma mistura total. Mas a gente pensa o seguinte, que bom que o café está fazendo parte da cultura dos mais jovens, das mulheres, desse mundo mais corporativo e daquelas pessoas que querem se sentir conectadas, globalizadas. Então, o café acabou virando símbolo cultural, ocidental, e que bom para nós, que produzimos tanto café e exportamos para cerca de 150 países nos últimos anos. Ô Marcos, e a maior parte do café é vendido em saca, vendido verde, vendido em grão? Maior parte dos cafés, com certeza, é dessa forma. Mais de 90% das nossas exportações são cafés verdes. E se a gente já vendesse beneficiado, o Brasil ganharia muito mais, A gente tem essa deficiência também aqui da indústria, não tem? Demais. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo, então, em teoria,
A gente pode dizer que a gente tem o segundo maior parque industrial do mundo, porque a gente é o segundo maior consumidor. Mas a gente não está conectado com o mundo dos cafés industrializados. E aí tem muitas questões que a gente pode dizer. O Brasil tem poucos acordos comerciais e o nosso café industrializado ele é taxado. O acordo União Europeia-Mercosul zera as tarifas para os cafés solúveis, que é 9%, e café torrado e moído, que é 7,5%. Então ajuda a integrar os países, mas a gente tem muita taxa para o mundo todo. Começando pelos países dos BRICS, que a gente fala, né, são os nossos amigos, negócios à parte, são os que mais taxam a gente já está taxado. Aliás, até o café verde é taxado em vários desses países. Então a gente tem um trabalho muito grande para fazer do ponto de vista de acordos comerciais para zerar as tarifas. E, além disso, nós temos que evoluir discussões sobre a possibilidade de trazer algumas matérias-primas, alguns cafés verdes, para que façam os blends aqui. Afinal de contas, quando a gente vai na loja da Nespresso, a gente vê lá, né? Quantos tipos de cápsulas, né? Mais de 20. Tem Colômbia, tem Etiópia, tem Brasil. E o Brasil também está em todas. Então, ele está escondido, mas também está nas suas próprias origens. Então, se a gente quer que a Nespresso coloque uma planta aqui, ela vai ter que fazer esses blends todos. Então, tem que trazer um pouquinho aqui e colar. E isso gera muita discussão na cadeia. Muitas pessoas, entendimentos diferentes. O Brasil pode ou não pode fazer isso. Então, tem dever, de novo, tem o dever de casa, mas também tem essa conexão maior com o mundo. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Você falou no início aqui sobre o Conilon, exatamente sobre a questão do clima, né? Ah, sem dúvida. Os canéforas, que é dividido em Conilon e Robusta, a gente coloca tudo na mesma classificação, tem mais cafeína, tem mais sólidos solúveis e a nossa indústria do café solúvel, 90% utiliza os canéforas, Conilon e o Robusta, por conta de ter um maior rendimento industrial. E dada essa robustez, tolera melhor o clima, ele tem mais condições, porque o arábica, a origem dele é subbosque na Etiópia. Já o Conilon Robusta é lá no Congo, com temperatura alta, sofrendo todos os estresses que sofre aqui. Então, é uma cultura que vem crescendo. E a gente já está indo para um caminho do Conilon e do Robusta de qualidade, com pontuação, com parâmetros, com fermentação, com pós-colheita. E não sei se aqui se as pessoas tiverem a oportunidade um dia, provar também, além do arábica especial, os cafés bem produzidos de Conilon, os robustas amazônicos. São muito bons também. Então, o Brasil tem essas capacidades. O Brasil produz café em 39 regiões produtoras. É um país continental, diferentes regiões, diferentes microclimas, diferentes sistemas de produção. Por isso que a gente consegue atender todos os mercados. E o Brasil vai ser sempre um grande exportador de alimentos e de commodities, porque as safras são muito grandes. Mas isso não significa que a gente tem que se acomodar e não evoluir na agregação de valor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é a nossa obrigação.
dar a liquidez que o mundo precisa, atender todos os mais diversos e exigentes mercados e evoluir, sim, na integração econômica e agregar valor. Os Estados Unidos fez um estudo na época do tarifaço. E a National Coffee Association diz que para cada $1 que Estados Unidos importa de cafés verdes do Brasil, agrega 43 na economia. Ou seja, 1 vira 43. São 380 bilhões de dólares, 1,3% do PIB americano dado ao mundo do café. Isso é o quê? É a indústria, cafeterias, é o mundo do consumidor. É isso, esse aprendizado que a gente tem que ter no Brasil. Porque você tem que ter o destino, né? Não adianta você produzir se você não tiver o destino. E o Brasil é muito versátil em relação, pegando o seu gancho aqui da produção. A gente produz do frio ao calor. O Ceará produz excelentes cafés também, né? É até uma surpresa para muita gente aí. Agora, quais os investimentos em inovação têm fortalecido a competitividade do café brasileiro? Bom, o Brasil ele investe em produtividade, sustentabilidade e qualidade. A tecnologia e a inovação tecnológica tem que ser inerente. Hoje nós temos sistemas que nós chamamos de agricultura regenerativa. É um termo da moda, mas que abarca uma série de ações e boas práticas. Então a gente tem os cafés de baixo carbono, os sistemas agroflorestais, na verdade, nós temos diferentes métodos pós-colheita. Então, tudo isso, junto com produtividade, porque a produtividade está linkado com todas essas outras questões, nos dá esse valor. E o trabalho da rastreabilidade no café, ele é muito importante, porque a partir do momento que você trabalha a rastreabilidade, você entrega essas informações também para a sua ponta, a rastreabilidade tem que ser de ponta a ponta. Nós temos barganha maior para que nosso nome esteja nas gôndolas do supermercado, nas embalagens com os QR Codes, nas cafeterias, que eles tenham orgulho de dizer, olha, esse café aqui chegou do Brasil, experimente. Não faça só isso com as outras origens como é feito, né, muitas vezes. Mas a gente está evoluindo, inclusive, nesse quesito. Então, do ponto de vista de tecnologia agropecuária, o Brasil é um grande exemplo. Isso a gente pode se orgulhar. Nós temos a Embrapa Café, que atua com o consórcio de pesquisa café, que existe um fundo chamado Funcafé, que tem recursos para aplicar no consórcio de pesquisa café. Então, nós somos muito organizados. O brasileiro, o consumidor, de uma forma geral, é muito exigente, né? E o brasileiro também está começando a aprender, né? A saber a origem do café, a saber a história, porque você não só toma aquele líquido, aquele produto, você não come um produto, você quer saber a história, uma experiência que você vivencia, né? O Marcos, e as perspectivas aí para as exportações próxima safra? Você falou agora aqui do primeiro semestre, já sinalizou, é bom, mas também já estão preocupados de olho aí em 2027. Olha, no melhor das hipóteses, a gente vendo a safra ganhando tração, a safra semente arábica começando a aparecer nos números de exportação, eu acho que a gente pode ficar mais ou menos do que aconteceu ano passado, por volta ali de 40 a 42 milhões de sacas. Não tem como passar disso, porque o primeiro semestre foi muito lento, foi muito fraco, né? Abaixo de 2025. E agora, com as questões climáticas, nós temos que ter a esperança de que, se o clima for bom, a gente pode ter uma safra 27 tão boa quanto a 26. Agora, obviamente, esse boa entre parênteses ali, porque a gente tem essas dificuldades que o produtor está sentindo, que ele não consegue colher, ou quando colhe, molha, perde qualidade e gera essa instabilidade muito grande e insegurança no mercado. Mas vamos torcer para que ele consiga colher o clima firme e que a gente não tenha esses impactos do El Niño tão fortes no café, que possa ter uma safra 27 boa. Isso ajuda o mundo, porque os níveis de estoque estão baixos. E aí você volta aqui para a gente falar da próxima. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo. Olha, foi uma satisfação enorme para mim. Eu espero voltar muitas vezes, que vocês são sempre muito queridos. Com certeza, o canal está aberto aqui. Gratidão a você que nos acompanha. A força do agro é o Brasil que dá certo. A escassez de fertilizantes fosfatados, agravada por conflitos geopolíticos e pela concentração da produção em poucos países, é um sinal de alerta para o agro. Entretanto, uma luz está surgindo com uma nova tecnologia em desenvolvimento pela Embrapa. Podemos dizer que não há fosfato suficiente para atender a demanda global? Podemos afirmar isso, Caio? É um exagero, né, dizer que não há fosfato suficiente para atender a demanda. Não há um horizonte de escassez, né? Existem reservas suficientes. O problema
reside mais na oscilação de preços, muito em função de problemas logísticos e geopolíticos relacionados a alguns conflitos globais, né? Mas escassez, não. Nós não vivemos uma escassez e não é algo no horizonte, né? O problema é mais oscilações de preço que podem afetar o custo das nossas importações.